vamos lá dar início ao nosso estudo, né? Nossa nova série de estudos pelo Consciência Puritana. E dessa vez nós vamos estar estudando um livro sobre um puritano específico, tá? Na primeira série de estudos nós falamos sobre o livro Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram, de Leland Hicken. Nosso objetivo ali foi primeiro apresentar os puritanos de uma forma geral. Agora nós estamos dando um segundo passo, né? Que também é de grande importância. E o segundo passo é nós estudar agora um puritano específico, ainda com alguém nos guiando, né? Que no caso é o Sinclair Ferguson, tá? Esse livro, eu recomendo você adquirir ele, se possível, né? Eu estava dando uma olhada na Amazon, ele estava em promoção por uns R$22, R$23. Eu não sei se ainda tá. Então, recomendo que você compre, seja em Kindle ou se você realmente deseja comprar o livro físico para poder estar acompanhando. Vale muito a pena, tá? Então, nós vamos começar hoje a partir do capítulo de número 1 do Sinclair Ferguson, que é praticamente uma introdução biográfica à vida do John Owen e a vida e aquilo que ele cria, né, a sua teologia, tá? Isso é padrão em todos os livros dessa série do Steven Lawson, que é o editor da série sobre o perfil de homens piedosos, tá? Então, se você pegar todos os livros da série, George Whitefield, Charles Spurgeon, David Martin Lloyd Jones, então todos esses livros, o primeiro capítulo sempre vai ser biográfico. O objetivo é tentar trazer à nova geração de leitores, né, um conhecimento acerca dos homens que o Senhor tem levantado na história da igreja. Depois desse capítulo biográfico, aí sim é que o livro vai tratar de alguma área específica da qual aquele escritor se destacou. No nosso caso, John Owen, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a visão trinitária do John Owen, né? A sua devoção trinitária, a sua comunhão, então, com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos na devoção trinitária de John Owen, nós precisamos saber quem foi John Owen, né? Quem é esse cara, quem é esse homem que vale a pena conhecer na história da igreja. Já passou mais de 300 anos ali da sua morte. Ele morreu em 1683, né? Já está com mais de 300 anos. E a pergunta é, quem ele é? Qual a sua importância, né? Por que nós, hoje em dia, devemos conhecer o John Owen, a sua pessoa e aquilo que ele escreveu? Então, nós vamos iniciar essa parte um pouco mais biográfica no capítulo 1. Para poder a gente não trazer tudo, porque é muita informação, é muita coisa, então nós vamos dividir o estudo em duas partes. Hoje nós vamos falar do John Owen, seu nascimento e criação, até ali quando ele conheceu o Oliver Cromwell, que foi o Lorde Protetor ali da Inglaterra, né? Um grande representante dos puritanos. E na próxima segunda-feira, se o senhor permitir, se eu quiser, nós vamos concluir então o que aconteceu a partir do momento que Owen tem aquele contato pessoal com o Cromwell até a sua morte. Esses dois estudos, tanto de hoje como da próxima semana, vai ser mais biográfico, mais histórico. Como é o estudo, fiquem à vontade para comentar, para poder falar, para poder adicionar algum comentário, tá? Então vamos lá, nossa introdução vai ser apresentar então a pessoa de John Owen biograficamente. John Owen, quem está conhecendo teologia reformada, aprendendo um pouco estudando um pouco a história da igreja, é um nome que não é desconhecido, né? É um nome que já é muito citado. O Steven Lawson, ele se referiu ao John Owen como o João Calvino da Inglaterra. O Calvino da Inglaterra. O Charles Spurgeon, ele legou ao John Owen o título, né, de príncipe dos teólogos puritanos. Então, de todos os puritanos, de todo esse movimento puritano, né, que abarcou ali os 150 anos de homens que pregaram de forma poderosa, que lutaram por santidade, de todos esses homens, John Owen recebeu o título de o príncipe dos teólogos puritanos. Ele não simplesmente pela sua capacidade intelectual, que não era pequena, né, era vasta, mas também pela maneira como ele escrevia ao coração. Pouca gente sabe, mas aquele livro Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards, John Owen é a pessoa mais citada do livro. Então, Jonathan Edwards cita John Owen diversas vezes para poder falar sobre as nossas afeições religiosas, né? O J.C. Wiley, ele escreveu o seguinte: afirmo sem hesitar que quem deseja estudar teologia prática
não encontrará livros iguais ao de John Owen. Então, seja naquela teologia mais densa, mais doutrinária, mais precisa, seja naquele livro prático, devocional, onde nós devemos aprender as Escrituras para viver para a glória de Deus, John Owen se destacou entre o movimento puritano. Na própria época em que ele viveu, ele já era conhecido como o maior teólogo puritano. Depois que ele morreu, ele é conhecido como um dos principais puritanos da história da Inglaterra, né? Até hoje um dos maiores teólogos ingleses. Então, tanto por um lado quanto por outro, né? John Owen ele é reconhecido como essa figura proeminente que se coloca ali como um grande homem, um grande teólogo, de uma forma devocional, de uma forma prática, de uma forma polemista. Ele também se destacou muito defendendo, expondo, na verdade, a doutrina bíblica contra as heresias do seu tempo, né? Que havia muitas heresias semelhantes às de hoje, e ele se destacou nesses níveis. Meu amigo, ele foi um dos poucos puritanos, e aqui eu posso falar com propriedade, um dos poucos puritanos que se destacou em diversas áreas da vida cristã. Então, se você quer algo mais polemista, por exemplo, calvinismo e arminianismo, o clássico do John Owen está em pé até hoje, né? Que é contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, livre-arbítrio. Esse é o primeiro livro de John Owen e é um dos clássicos até hoje ortodoxos quanto ao calvinismo. Aquele outro, A Morte da Morte na Morte de Cristo, que é uma defesa da expiação eficaz, né? Da expiação limitada. Outro clássico do John Owen, que é considerado o livro principal, o último livro ali, para poder defender essa visão calvinista bíblica sobre a expiação eficaz. Com relação à doutrina da Trindade, ele se destacou. Com relação à mortificação do pecado, tentação e o pecado original, né, habitando nos crentes, ele também se destacou, escreveu obras clássicas que ficaram até hoje. Ele também se destacou na parte da oração, escrevendo um livro sobre oração. Ele escreveu um livro muito conhecido 3 anos antes de morrer sobre oração, que também se tornou muito receptivo. Enfim, John Owen ele foi um cara que de uma só pena ele se destacou na área polemista, na área doutrinária da igreja, na área prática da igreja, na área devocional da igreja, que é o nosso foco, né? Quando nós vamos estudar hoje, ou nos próximos aulas, sobre a comunhão com o Deus Trino. Então, ele realmente é tudo isso que o pessoal comenta. E é interessante que ele não se vê dessa forma, tá? Então, apesar da gente reconhecer todas essas capacidades, tudo aquilo que o John Owen fez na sua vida, no seu ministério, ele não tinha essa visão de si mesmo. Pelo contrário, a visão que ele tinha de si é que ele não conseguia ver tantos frutos do seu trabalho. É muito famosa, né, a história que o John Owen disse que ele trocaria toda a sua capacidade intelectual se ele pudesse pregar como John Bunyan. Mas essa é uma visão dele, né? Os contemporâneos dele pensavam diferente. O cara com quase 31 anos, 32 anos, mais de 1.000 pessoas se reuniam para poder escutar o John Owen pregar. Então, um pregador que, de uma forma pessoal, né, mais de 1.000 pessoas estão sempre indo lá, ouvindo ele pregar, ele não é qualquer pregador. É uma visão que ele tem de si mesmo. Obviamente, a sua humildade, ele reconhecia os seus próprios pecados, suas dificuldades, sua fragilidade, mas a história conta outra história. Ele, de fato, teve bastante fruto naquilo que ele se colocou a fazer. Tanto na sua escrita como um bom teólogo, mas na sua pregação como um pregador. John Owen não é só o cara que escreve, né? Ele é o cara que prega, aquele que Deus levantou para pregar, tá? Então, por que devemos aprender sobre John Owen? Devemos aprender porque a igreja e a história da igreja reconhece ele como um daqueles homens que Deus colocou, deu à sua igreja para poder instruir muito além da sua geração. Então, existem alguns homens que Deus ele dota com a sua graça de uma forma espetacular, onde aqueles homens não pregam apenas para o seu povo e sua geração, mas eles também são usados como instrumentos de Deus para as outras gerações, tá? Então, a história da igreja, o Velho Testamento, o Novo Testamento, existem esses homens que Deus dota com graça para que eles sirvam a igreja de Cristo de forma geral. Não apenas a congregação local, John Owen era congregacional, mas também de uma forma mais abrangente, mais plena, tá? Então, é por isso que devemos olhar para John Owen. Se ele é respeitado dessa forma, com certeza é devido à proximidade dele com as escrituras sagradas e a sua capacidade, o dom que o Senhor lhe concedeu para que ele se destacasse dessa forma, tá? O capítulo
1 aí do livro, Devoção Trinitária do John Owen, do Cicla Ferguson, ele inicia com uma citação do David Clarkson. O David Clarkson aqui, ele foi pastor assistente do John Owen, né? Ele também era puritano, David Clarkson, e essa citação aqui se deu por ocasião do funeral do John Owen, quando o John Owen morreu no seu funeral. Então, o David Clarkson, que era o pastor ali próximo a ele, falou o seguinte: John Owen era um pastor acadêmico, especialista em divindade de primeira grandeza. A sua santidade dava um brilho divino às suas demais realizações, brilhando por todo o seu discurso, difundida em toda a sua conversação. Para David Clarkson, pastor próximo, pastor assistente, então John Owen ele era um pastor. Era, claro, sem dúvida alguma, um acadêmico, um especialista, mas a santidade dele, as suas conversas, a sua piedade, né, se tornava notável ali. É assim que o capítulo 1 começa para descrever um pouco a história do John Owen. O interessante é que nós estamos aqui no século XXI, hoje em dia é mais fácil nós falarmos sobre o John Owen, mas a verdade é que existe pouca coisa sobre a vida dele que a gente conhece, né? Na verdade, quando os puritanos começaram a ser republicados ali no século passado, 1970 a 1920, nesses 50 anos aí, havia diversas biografias do Richard Baxter e não havia nenhuma biografia do John Owen. Então, por muitas razões, John Owen quase que não eram a sua vida pessoal, a sua biografia havia ali disponível para o pessoal conhecer. Quando ele morreu, a primeira biografia dele surgiu 30 anos depois e ninguém nem sabe quem foi que escreveu. Foi um anônimo que escreveu ali sobre a vida dele. Então, existe pouca coisa que a gente realmente conhece sobre a vida do John Owen. A gente mal sabe o nome dos filhos dele, nós não conhecemos muito sobre seus filhos, nós não temos uma ideia dele como pai, como aquele pastor próximo, né? A pessoa John Owen, né? O ser John Owen ali. A gente não tem tanto conhecimento sobre como ele era. Por quê? Porque ele não escrevia sobre isso. Quando ele escrevia seus livros, falar sobre doutrina ou pregar, ele raramente falava sobre sua própria vida. A gente não tem menções do John Owen à sua própria vida. E é interessante, porque o cara viveu momentos difíceis, né? Ele passou por uma guerra civil, ele foi duramente criticado, ele participou das questões políticas. Na sua família, ele teve 11 filhos com a sua esposa. Dos 11 filhos, 10 filhos dele morreram na infância, né? Então você tem aí no mínimo mais de 15 anos onde o John Owen teve que conviver com luto, com a dificuldade na família, mas ele não escreve uma palavra sobre isso. Nós não temos quase nada sobre a sua vida. É igual o Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards também nos seus livros, ele raramente comentou alguma coisa sobre a sua vida. Então é difícil a gente conhecer um pouco sobre a vida pessoal do John Owen, porque ele mesmo se inibiu de falar sobre ele. Ele mesmo se colocou à parte sobre a sua própria vida, de expor a sua própria vida, então fica mais difícil falar dele. O que a gente tem nesse livro aqui do Cicla Ferguson, meu amigo, é anos de pesquisa nas cartas, em alguma coisa que sobrou, que alguém uma vez falou sobre o John Owen. Então a gente é muito privilegiado, né? Se fosse 50 anos atrás, 100 anos atrás, a gente tinha nem como fazer 2 aulas sobre a vida do John Owen, porque era muito escasso, biograficamente falando, sobre ele, tá? Então, o que eu vou tentar fazer aqui, obviamente eu não fiquei só no livro do Ferguson, né? Eu peguei alguns livros que ainda não foram traduzidos, para poder a gente tentar expandir um pouco a vida do John Owen aí, tá? Hoje à noite eu quero falar sobre 3 coisas. Primeiro, sobre a criação e a juventude do John Owen, em Oxford, né? Segundo lugar, nós vamos falar sobre o que ele fez depois que saiu de Oxford para servir como capelão doméstico. Em terceiro lugar, nós vamos ver como é que ele chegou, então, ao ministério e ali ao cenário político nacional, tá? Então, nós vamos nos atentar somente a esses 3 pontos essa noite para poder falar um pouco sobre a vida do John Owen. Então, em primeiro lugar, bora falar um pouco sobre a criação e a juventude dele aqui em Oxford, tá? O John Owen, ele nasceu em 1616 em Standham, hoje em dia, né, se chama de Standhampton, mudou o nome da cidade. Ele nasceu em 1616, isso aqui foi 1 ano depois do Richard Baxter. Então Baxter nasce em 1615, 1 ano depois, 1616, o John Owen nasce. Ele tinha 4 irmãos, o irmão mais velho era o William Owen, ele também se tornou ministro, ele entrou em Oxford juntamente com o John Owen, ele se formou no mesmo dia que o John Owen e ele serviu como ministro até sua morte em 1660. O segundo irmão do John Owen, que era mais novo que ele, era o Philemon.
Filemon, ele entrou em Oxford também para estudar, mas na época que ele entrou, ele não se formou. Não sabemos se ele se formou ou não, mas parece que ele não se formou devido à treta calvinista e arminiana, e o arcebispo William Laud, que já estava trazendo muita coisa ali para dentro de Oxford, né? Então ele não se formou, ele sai de Oxford e ele começa a servir nos exércitos puritanos de Oliver Cromwell. Quando estoura a Guerra Civil, em 1649, ali depois da morte do rei, ele vai para a Irlanda junto com Oliver Cromwell como soldado, e ele morre em 1649 como soldado de Oliver Cromwell. O outro irmão do Owen, que é o mais novo, o Henry Owen, ele também vai para o exército do Oliver Cromwell, também serve como soldado, mas também ele é colocado ali como major quando ele vai para a Irlanda, tá? Esse ele não morreu na guerra. Depois que ele volta da guerra, ele é um daqueles caras que tenta fazer o Oliver Cromwell ser colocado como rei da Inglaterra, né? Então é interessante, porque o Henry Owen, que é o irmão do John Owen, ele serviu como major na guerra e ele fez parte do movimento de tentar colocar o Oliver Cromwell como rei da Inglaterra. Já o John Owen não quis. O John Owen era o outro irmão dele que pensava justamente o contrário, que não era correto colocar o Cromwell ali, né? Então há correspondência entre eles, há certas conversas entre eles, tá? Ele também morre tranquilamente. Diz também que há uma irmã do John Owen, a gente não sabe, não conhece particularmente, né? O nome dela direito, né? Há uma referência também a uma irmã dele. Então essa é a família do John Owen. O irmão mais velho, ele é o segundo, aí tem o Filemon, tem o Henry e depois uma irmã, tá? O pai do John Owen, ele já era um ministro puritano quando o John Owen nasceu em 1616. Então, ele era um ministro puritano, ele era ordenado pela igreja da Inglaterra, mas ele não seguia, obviamente, aquela cerimonialidade que a Inglaterra, que o anglicanismo estava trazendo, né? Ele era contra. A gente não tem nenhuma citação do John Owen ao seu pai, a não ser uma, tá? Então o John Owen, ele fala sobre o pai dele só uma vez, e ele fala o seguinte, ele diz: eu fui criado desde minha infância sob os cuidados de meu pai, que ele era um não conformista todos os seus dias, e alguém que trabalhou muito duro na vinha do Senhor. Então John Owen, ele fala de seu pai como um ministro não conformista, e alguém que zelava pela obra do Senhor, que se entregou pela obra do Senhor, tá? Então, como o seu pai era puritano, o que se espera de um ministro puritano, provavelmente influenciou a vida de John Owen, do seu irmão mais velho, né? Que também foi feito ministro. Havia a observância do dia do Senhor, havia regularidade no culto da igreja, o culto doméstico, catecismo, que com certeza era ensinado dentro de casa, e o Henry, que é o pai dele, ele preparou os dois filhos dele, tanto John Owen como o irmão dele mais velho, para poder eles serem ministros também, para poder seguir o mesmo rumo. Na verdade, os meninos já tinham essa inclinação, né? Eles dão a entender que eles já se interessavam pelas coisas espirituais, pela vida espiritual, a vida devocional. Então, eles mesmos já tinham criado nesse ambiente, o Senhor os inclinou a realmente querer abraçar esse ministério. Com a idade de 10 anos, então, tanto o irmão do John Owen, mais velho, como o John Owen, eles vão para uma escola preparatória para poder eles ingressar na Universidade de Oxford. Tá? Quem pagava a mensalidade dessa escola não era o pai deles, era um tio deles, que estava todo mês ali, pagava a mensalidade para que eles pudessem estudar. Então, com 10 anos de idade, eles entraram nessa escola preparatória, e com 12 anos de idade, somente 12 anos de idade, o John Owen ele é admitido na Universidade de Oxford. Isso é extraordinário, né? Com apenas 12 anos de idade. É interessante, eu estava estudando mais a fundo, que ele entrou na Universidade de Oxford, mas só como ele tinha 12 anos, ele não foi matriculado oficialmente. Ele só pode ser matriculado com 15 anos de idade. Aí no ano seguinte ele se formou. Com 16 anos ele se formou bacharel em arte. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ele entrou com 12 anos, ele obteve o seu bacharelado em artes com 16 anos, e 3 anos depois, com 19 anos de idade, o cara já era mestre em artes, tá? Então o John Owen ele ingressou esse caminho. Com 12 anos de idade ele entrou em Oxford, com 16 bacharel, com 19 já foi mestre em arte. Existe uma lenda, né, uma história que é contada sobre John Owen nesse período, que a gente estava até comentando aqui antes de iniciar o estudo, que é o quê? Que ele tinha um costume de estudar tanto que ele passava apenas 4 horas por dia para dormir.
ele tirava apenas ali 4 horas de sono, e aí o resto do dia era estudando, tá? É interessante isso porque isso não é só uma lenda, uma história muito contada, mas isso foi verdade. Realmente ele se gastou bastante nos estudos, passava apenas 4 horas dormindo. E é interessante, como eu falei para o pessoal mais cedo, ele tinha um costume de tentar equilibrar isso com a saúde, né? Fazendo exercício físico. Geralmente ele corria, fazia lançamento de dados, mas é claro que não vai compensar. Então, quando é lá na frente, quando ele está adulto, ele olha para trás, ele comenta essa época e ele se arrepende de ter feito isso, né? Quando ele passa por algumas enfermidades lá na frente, ele se arrepende de ter estudado tanto, não nesse aspecto do estudo, mas no aspecto dele ter dormido muito pouco, dormir apenas 4 horas por noite. Esse período dele na Universidade de Oxford, quando ele estava estudando, geralmente às 6 horas da manhã tinha um sermão em latim, onde os alunos tinham que participar para ouvir a pregação. Depois do sermão tinha o café da manhã. Entre o café da manhã até o almoço, aí tinha discussões lógicas, né? Tinha as palestras, tinha a parte realmente das aulas da faculdade. Depois do almoço tinha um tempo livre. Nesse tempo livre, como eu disse, John Owen costumava correr, jogar dados, ele aprendeu a tocar flauta também. E então depois tinha o culto vespertino e na parte da noite os alunos eram exigidos que eles ficassem levasse o seu devocional pessoal, né, seu devocional particular. Então essa era a rotina que ele teve na Universidade de Oxford, ali no Queen's College, tá? Então já percebe aqui a maneira como a providência de Deus está trabalhando na vida dele, com relação à capacidade, com relação à disciplina, com relação ao desejo dele de estudar cada vez mais ali para conhecer, tá? Agora, uma coisa que geralmente o pessoal pouco fala quando trata desse período da vida de John Owen, que não era as mil maravilhas não, tá? O Queen's College, ele realmente era bastante puritano, era uma universidade bastante puritana, só que nessa época já estava começando a entrar na universidade algumas coisas inclinadas ali ao cerimonialismo católico. Em 1628, o rei Charles I, ele fecha o parlamento, começa a governar sozinho, então ele coloca o William Laud para poder ser seu braço direito, né? O William Laud, ele era o arqui-inimigo dos puritanos, perdão. E ele era arminiano e ele tentava trazer algumas cerimônias católicas anglicanas para dentro das igrejas. E a melhor forma de atacar a igreja naquela época era atacando as universidades, porque era a universidade que ia formar o ministro para as igrejas, tá? É o que no século passado rolou bastante isso com seminários liberais, né? Então, muito seminário liberal enviou teologia liberal para dentro das igrejas e matou muitas igrejas. Então, na época, foi isso que aconteceu. William Laud, quando ele entrou ali com a sua teologia arminiana, com a sua visão cerimonialista, católica e anglicana de culto, ele começou a entrar e colocar essas coisas dentro da Universidade de Oxford. Quando ele foi colocado como chanceler de Oxford, aí pronto. Aí o negócio desandou, tá? Mesma tática de Frankfurt. Infelizmente, pouca gente percebe isso, né? Então, o que acontece? Quando ele entrou, ele começou a exigir dos alunos algumas coisas. Por exemplo, o aluno tinha que se dobrar diante da mesa da comunhão. Diante do nome de Jesus, ele queria que o cara se dobrasse também, né? Em modo de reverência. Que as pessoas começassem a usar sobrepele também ali dentro da universidade. E chegou um momento, em 1636, que o William Laud exigia dos alunos publicamente que eles abraçassem o livro de oração comum, que era o livro ali de cerimônias do culto anglicano, né, da época, que tinha ainda muito resquício católico nele. E aí pronto, nessa época, muita gente começou a sair de Oxford, inclusive muita gente começou a fugir, a sair da Inglaterra mesmo, era sair da universidade e ir para outro mundo, ir para outro país para poder cultuar a Deus livremente. Nessa época, o que acontece? 1632, se eu não me engano, se não me falhar a memória, o John Owen, ele recebe o bacharelado em artes. 3 anos depois, 1635, ele recebe o mestrado em artes. Agora ele quer fazer um bacharel em divindade. Ele quer se especializar ainda mais estudando, né? Tendo mais capacidade ainda para poder servir a igreja. Esse curso de bacharelado em divindade, ele durava 7 anos, tá? 7 anos. John Owen ficou 2 anos. 2, 3 anos. Quando começou a apertar o negócio em Oxford, ele saiu da universidade. Então ele abandonou Oxford porque não dava para poder ele ficar ali
sustentando aquele culto cerimonial, aquela perseguição que estava dentro das universidades contra os puritanos. Então ele, igual ao seu pai, não conformista, né, seguindo ali os passos do seu pai, ele sai da universidade, ele troca então a sua vida acadêmica e ele sai para poder servir em outro lugar, tá? Então nós estamos aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira parte. A criação dele, a formação dele, o estudo dele, até chegar a esse momento onde ele sai de Oxford. O segundo ponto que nós vamos falar agora, dessa época da vida dele, é o que ele faz depois. Quando John Owen sai de Oxford, ele então é chamado para ser capelão doméstico por um lord, que era o Sir Robert Dormer, tá? Esse Sir Robert Dormer aqui, provavelmente a razão dele ter convidado John Owen é porque ele tinha, os registros mostram que alguns anos antes ele tinha um banco, onde ele comprou um banco perto do púlpito do pai do John Owen, né, onde o pai do John Owen ministrava. Então com certeza ele conhecia o pai do John Owen, com certeza ele sabia a linha que ele estava seguindo ali. Quando o John Owen saiu da universidade, ia ter que tentar a vida de outra forma, então esse rapaz, o Robert Dormer, o Sir Robert Dormer, convida ele para poder ser o capelão doméstico. O que é um capelão doméstico? Capelão doméstico ali naquela época era aqueles que eram responsáveis para guiar aquela família nos caminhos do Senhor, através do estudo da palavra, através do ensino das escrituras. Ele era aquele cara que era colocado lá para poder estar auxiliando aquela família a servir a Deus, né? Tá ajudando ali, a vida dele era para isso. O John achou bom porque isso ia abrir espaço para ele estudar cada vez mais. Então a obrigação dele praticamente era duas, né? A primeira, ele era tutor do filho do Robert Dormer, ele tinha que ensinar o filho dele, né? Instruir e tudo mais. E segundo, tinha uma capela própria deles lá, então ele realizava cultos diariamente, cultos pela manhã e pela tarde. Então todo dia pela manhã, nessa época que ele tinha uns 19, 21 anos, por aí 22, 23, ele realizava cultos vespertino e matutino, tá? Matutino e vespertino nessa época. O que acontece é que pouco tempo depois, o pai do John Owen, ele é transferido de paróquia, ele vai para outro lugar, ser ministro em outro canto, e em seguida o John Owen também acaba saindo do local onde ele está para uma cidade próxima onde o pai dele ministra. A gente queria muito saber se tem alguma ligação, né, com o pai dele que era ministro. Nós não sabemos, né? Não existe carta, não há documentação, o máximo que a gente pode fazer é pensar. Mas aí ele sai junto com o pai dele, próximo ali, e ele começa a ser capelão em outro lugar, com outro lord, tá? Em outra família. Agora ele vai para a família, deixa eu ver aqui o nome do rapaz, Lord John Lovelace. Esse lord aqui, John Lovelace, é interessante. Ele vai servir também como capelão nesse lugar, em 1641, já 1042. Quando chega em 1642, está tendo aquele atrito entre o parlamento e o rei Charles I. Se você não conhece essa história, vai lá no YouTube do Consciência Puritana, tem uma parte biográfica sobre os puritanos, você vai entender melhor, tá? Então, o Charles I, ele quer fechar o parlamento, mas o parlamento ele havia feito o rei assinar um tratado, né, onde de forma alguma o rei tinha poder para fechar. Então o que acontece? O rei declara guerra contra o parlamento. Começa a se armar um palco para a guerra civil na Inglaterra, né? O parlamento, a maioria dos parlamentos eram puritanos, presbiterianos, que queriam uma reforma na igreja da Inglaterra, que queriam outras políticas para a própria Inglaterra, que o rei Charles I estava tendo grandes erros com relação não só à vida espiritual, religiosa, mas também com relação à vida civil, estava levando a Inglaterra à falência, né, de diversas formas. E tinha também, do outro lado, Charles I e os monarquistas, né, aquele pessoal que estava a favor do rei. O que acontece? O John Owen, o pessoal começa a comer partido, né? Cada um tem que decidir para que lado vai ficar. E o John Owen fica do lado do parlamento puritano. Mas o Lorde que ele servia fica do lado do Charles I. Então o John Owen não pode mais servir como capelão. Ele tem que sair lá de onde ele fica e correr para Londres, né? Ir para outro lugar, porque o Lorde é a favor do rei e o John Owen é a favor do parlamento, dos puritanos. Nessa mesma época, o tio do John Owen, que é aquele rapaz que todo mês estava mandando dinheiro para poder bancar a mensalidade,
descobre que o John Owen é a favor do parlamento e o tio dele é a favor do rei. Então o que ele faz? Ele deserda o John Owen, né? Ele para de mandar a mensalidade e ele deserda o John Owen como se não fosse nada da família dele. Então começa a ter esses negócios mais pesados aqui com relação à vida do John Owen, começa a apertar. Quando ele vai para Londres, provavelmente ele fica ali na casa dos... Alguém colocou a mãozinha para falar? Esse negócio de política hoje parecia Bolsonaro e Lula hoje. Até a família para de se falar. O negócio lá era pesado, viu? E realmente pode ser deserdado, como vocês viram aí, né? E aí o John Owen vai para Londres e aqui termina a segunda parte da vida dele que eu queria tratar hoje, tá? Essa segunda parte serviu para quê? Quando ele saiu da universidade, então ele foi ordenado ministro, inclusive, junto com o irmão dele, então ele pôde servir como capelão. Agora ele tinha que lidar realmente com algumas pessoas de uma forma mais pessoal, não era uma congregação. Ele tinha tempo para estudar, para escrever, para pensar mais nesse aspecto de serviço. Uma coisa que é interessante nessa época é que, como um grande estudioso e diante da guerra que estava tendo ali em Oxford e logo em seguida a Guerra Civil, provavelmente essa foi a época que ele leu muito dos teólogos que participaram do Sínodo de Dort, que foi contra os arminianos. A própria obra de Armínio, é nessa época que ele começa a estudar as obras de Armínio mais profundamente, começa a estudar os pais da igreja, Agostinho, então ele começa a ter uma leitura mais ampla, e isso vai fazer palco também logo para o que vem a seguir, tá? Então, essa época de capelania é a época onde ele se debruça diante dos livros, estuda mais a fundo, né, com mais liberdade, a movimentação do que está rolando na Inglaterra, tá? Uma coisa que é legal dos puritanos é essa visão da providência de Deus e de que Deus governa sobre todas as coisas. Então, para os puritanos, aquele movimento político, aquela dificuldade não era simplesmente um caos no país, mas era a mão de Deus sobre a Inglaterra. Era a providência de Deus ali agindo dentro da Inglaterra, e os caras têm que estar ligados para saber qual é a vontade de Deus, como é que Deus está agindo, o que a igreja tem que fazer. Então, nessa época, ele se prepara doutrinariamente de uma forma mais consistente ainda. Porque o problema não é só civil, como a gente viu, né? Mas o problema principal era a reforma na igreja da Inglaterra, onde o rei ali estava se colocando como cabeça da igreja, era ele que ordenava, que mandava. O arminianismo estava entrando dentro das igrejas, dentro das universidades, então ele se prepara ali realmente para poder lidar com esse tipo de questão, tá? Então fecha o segundo ponto. Agora bora para o terceiro e último ponto de hoje, que já nós vamos ver como é que ele entra no cenário político nacional e como é que isso está lado a lado ali com o seu ministério, com o seu pastorado, tá? Aqui nós estamos agora em 1642. Alguns acontecimentos marcam esse ano, tá? Essa época da vida dele. Separei 4. Primeiro, 1642 é a época que o John Owen, ele finalmente obtém a certeza da sua salvação, a segurança da sua salvação. Quando ele vai para Londres ali, ele resolve visitar uma capela com o seu primo, né, para ouvir o Edmund Callamy pregar. Edmund Callamy, gente, ele é um puritano presbiteriano extraordinário. Ele tem livros maravilhosos sobre meditação. Ele tem muita coisa incrível que a gente tinha que ter pelo menos alguma coisa traduzida no Brasil. Temos praticamente nada. Mas ele era o cara, viu? Então o John Owen, ele vai ouvir ele pregar. Ele vai para a igreja para ouvir o Edmund Callamy pregar. Só que quando ele chega na porta, é informado para ele, pro primo dele, que o Edmund Callamy não vai estar lá. Não está lá para pregar. Por quê? A gente não sabe. A questão é que o país estava envolto numa confusão política muito grande, e os ministros estavam sendo chamados e precisava deles ali para poder tá de guarda, né, nesse aspecto. Pode ter sido por isso. Mas o que importa é que o John Owen vai no domingo pela manhã para poder ouvir ele pregar. Ele não tá. Quando ele não tá, o primo dele resolve querer ir para outro canto para ouvir outro pregador. O John Owen não quer, não. Já estão lá, vão ficar lá mesmo, tá? Aí sobe um pregador pro púlpito para poder pregar o texto. E o texto que ele escolhe para pregar é Mateus capítulo 8, verso 26. Mateus 8, 26 diz o seguinte, é o Jesus ali acalmando a tempestade. Então Jesus se dirige para os discípulos e fala: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E então
o pregador, ele utiliza esse texto para poder falar sobre a segurança que nós podemos ter da nossa fé em Cristo, né? A nossa fé é pequena, mas aí vem aquela frase puritana que é famosa: uma fé pequena agarra um Cristo forte. É naquele culto, diante de um pregador que ele não sabe nem quem é, ou querendo ouvir outro pregador, o pregador não tá, ele escuta outro que é anônimo, tá? Que o John Owen chega a ter certeza da sua salvação. Não sabemos se ele se converteu ali ou se ele simplesmente não tinha a certeza da salvação. O irmão Renato quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. É porque me lembrou Spurgeon, né? Quando ele também ia para uma igreja, né? E ele escutou também um pregador anônimo, né? Ali ele se converteu. Exatamente, né? A história do Spurgeon é igual. O cara, ele tá fugindo ali da neve, ele entra numa capela qualquer e o pregador, não estava ali o pregador oficial, sobe um leigo, prega um sermão, Isaías 40, né? Ou Isaías 45, e aí o Spurgeon se converte com uma mensagem de alguém anônimo. E esse cara que pregou na capela do John Owen, onde o John Owen foi, quando o John Owen realmente se tornou mais conhecido e tal, ele foi atrás dele, mas ele nunca achou esse pregador. Ele não sabe quem foi esse cara que pregou. Mas foi naquele dia que ele obteve a certeza da salvação, tá? A convicção de que Cristo salvou, de que uma pequena fé agarra um Cristo forte, e que mesmo diante da pequena fé dos discípulos, Cristo acalmou a tempestade do mesmo jeito. Independente se era a fé forte ou a fé pequena, Cristo agiu da mesma forma, tá? Irmão Júlio, quer falar alguma coisa? Então, tipo assim, eu acredito que aquele momento lá do John Owen não foi a conversão dele, acredito que foi só a certeza mesmo. Por conta até do contexto, assim, tipo assim, o cara já viveu uma vida piedosa antes, o cara já era pastor, já era ministro e tudo mais. Aí, mas só que o cara era cheio de dúvida, né? Então, ele foi só a segunda bênção. E os puritanos até tratavam disso também. Exatamente, eu compartilho da mesma opinião também, tá? Eu acredito que já havia uma conversão, mas aquele foi o momento onde ele teve essa segurança, essa certeza da conversão, tá? Algum outro irmão quer falar? Eu ia comentar que isso é até bem presente na história da igreja, né? Você tem várias pessoas, vários grandes nomes assim, que eles já eram cristãos, já costumavam frequentar igrejas, mas sempre teve um momento que John Wesley, por exemplo, né? Ele não era calvinista, mas teve essa questão também, né? Ele já era crente, mas foi numa viagem que ele testemunhou, né? Como viviam os irmãos lá, e aí que ele meio que acorda para a realidade de que as obras não poderiam salvar ele. Parecido também com Martinho Lutero, né? Que foi lendo as cartas aos romanos, que ele se ligou no que era a fé verdadeira, né? Acredito que eles já eram, assim, cristãos, só não compreendiam muito bem como funcionava a questão de salvação e tal. Não tinha essa convicção, né? O interessante do Lutero, que foi 2 anos depois ele ter afixado as 95 teses, né? Então, 1517 ele fixa, 1519 é que ele tem essa convicção. Irmão Ismael? Essa é uma realidade que todo cristão, eu acho que em algum momento vai enfrentar, né? Esse questionamento, essa dúvida, e é um momento crucial, eu acho, na vida do cristão, né? Que ele vai ter ali a certeza da sua eleição, né? Que o Espírito Santo vai comunicar ali essa certeza da segurança da eleição, né? Exatamente. E é uma ordem, né? A Pedro ele ordena que a gente possa fazer cada vez mais firme a certeza da nossa vocação e eleição, tá? É interessante ver o contexto geral, né? Esse ano que ele teve essa certeza da conversão, também foi o ano que ele publicou o seu primeiro livro, que se tornou um clássico, como eu falei. E o primeiro livro que ele publicou foi uma expressão do arminianismo, que traduzido agora para o português, né, ficou conhecido aí como o livro Contra o Arminianismo e o seu ídolo pelagiano livre-arbítrio. Esse foi o mesmo ano. E é interessante, por quê? Porque essa questão é fundamental para ele, principalmente quando a gente percebe que ele não tinha certeza da salvação. Então era uma questão de que ele precisava estudar, conhecer. Ele já estava a par na universidade sobre essas questões. E esse livro, ele cita tanto Armínio, os pais da igreja, principalmente Agostinho. Ele compara as conversas, o que Armínio diz com o que Pelágio diz. Então dá para perceber que o cara, ele entrou
no assunto, né? Outras pessoas que ele cita também nesse livro são teólogos que participaram do Sínodo de Dort. Então ele tanto conhecia o Dort como ele conhecia as obras de alguns dos teólogos que participaram. Então esse livro que ele lança logo após sua conversão ali, a sua certeza da salvação, 1642, é meio que uma convicção, uma certeza daquilo que a Bíblia realmente ensina e que é necessário ser exposto contra o arminianismo. Aqui já tem uma coisa interessante, né? Naquela época, 1642, em plena Guerra Civil, os livros tinham que passar pela Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns, predominantemente puritana, foi estabelecido ali em 41, se eu não me engano, 43 não, 41 por aí mesmo. Foi estabelecido para poder examinar os livros, para ver o que eles estão ensinando, quais são as doutrinas que estão passando, tá? Então, obviamente, essa turma da Câmara dos Comuns, que era a favor do puritanismo, que eram puritanos, estavam aí de olho aberto contra as heresias que estavam querendo ser publicadas. Então, esse livro do John Owen passa por eles reconhecem de imediato a pessoa do John Owen, a capacidade do cara, né? A forma como eles expõem esse livro e eles colocam para publicação. Isso é importante, tá? Através desse livro que ele é o primeiro indício nacional a qual ele se coloca de uma forma pública, como um escritor público, e ele já se coloca ali com a espada na garganta do arminianismo, né? E a sua defesa com relação à visão da igreja anglicana, a igreja reformada e nacional da Inglaterra. Então, termina esse primeiro período, né? Esse ponto 1 sobre a certeza da salvação dele e a publicação desse livro. O segundo é que acontece? Em 1643, plena Guerra Civil, era o seguinte: havia ali na Inglaterra uma comissão de sequestro. O que era essa comissão de sequestro? É guerra, viu, gente? Só para lembrar, a gente não pode imaginar os puritanos só como pastor, não. O que acontecia? Quando algum clérigo, quando alguém publicamente se colocava contra os puritanos para defender uma teologia arminiana ou uma visão a favor do rei, da monarquia, às vezes acontecia essa pessoa ser sequestrada. Era sequestrada, né? Eles eram considerados delinquentes pelo parlamento e a pessoa sumia, era sequestrada. Em 1643, um desses ministros, chamado John Aslop, esse John Aslop ele foi capelão do William Laud. O William Laud é o vilão lá, o arqui-inimigo dos puritanos. E aí o William Laud tinha sido preso nessa época pelo parlamento, ele ia ser executado em 45, e entre 43 e 45, esse ministro foi sequestrado, abertamente a favor do arminianismo, abertamente anglicano, a favor da monarquia. Ele foi sequestrado. Quando ele foi sequestrado, a pessoa que sustentava ele como ministro pároco ali, né? Eles eram chamados de, como é que se diz? Eu esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, os patronos, né? Os patronos eram pessoas que sustentavam certos ministros para poder estar pregando ali ao seu vilarejo, à sua vila, à sua igreja lá. Como ele foi sequestrado, ninguém sabia se ele estava vivo ou não, então o patrono não podia revogar e colocar outro. Quem tinha que fazer isso era quem? Era o Estado. Era a Casa dos Comuns. O comitê de sequestro iria ordenar um ministro para poder tomar o lugar até descobrir o que aconteceu com esse rapaz que foi sequestrado. E aí quem eles colocam lá para substituir o John Aslop? O John Owen. É o primeiro ministério dele, entra dessa forma. Tiraram esse ministro que era obviamente contra o Lodge, né? Na verdade tiraram não, foi sequestrado, né? Ninguém sabe quem foi que sequestrou. E colocaram o John Owen no lugar. E ali ele é oficialmente colocado como o seu primeiro pastorado, o seu primeiro ministério, em 1643. Só para lembrar, o John Owen tem nada a ver com essa história, né? Ele foi colocado lá como ministro, foi recebido lá. É ali onde ele realmente se coloca a primeira vez como pastor, para pregar, para cuidar de uma congregação. A gente não tem muitos relatos históricos, mas a gente tem algumas coisas interessantes. Primeiro, foi nessa época que ele escreveu 2 catecismos, um para a criança e um para os adultos, para poder ele cuidar da vida espiritual daquela vila, daquela congregação. Inclusive, esses 2 catecismos tem publicado, viu, em português, depois você dá uma olhada lá. A segunda coisa interessante é que a gente tem uma carta de John Owen à sua vizinhança. E essa carta, ele mostra tanto o seu amor
como também o seu método de evangelismo, onde ele ia de porta em porta para poder falar com os jovens, com os velhos e com as crianças sobre a palavra de Deus. Então o John Owen não é só o cara teólogo sentado no gabinete pastoral, não. Ele era alguém que foi de porta em porta para cuidar espiritualmente daquelas pessoas, de pastorear aquele lugar, tá? Então, outro registro que a gente tem dessa época é que os temas principais das pregações dele... Ó, pessoal, vai encerrar em 5 minutos o Google Meet. Tá? Então, se eu sumir, volta pro WhatsApp. É só 1 hora, né, de Google Meet. A gente volta pro WhatsApp e aí eu mando outro link e a gente volta pra reunião, tá? Falta 4 minutos aí. Então, vamos lá. Nessa época, os registros que a gente tem é que as pregações dele nos domingos eram sobre Cristo e seus ofícios. Então, no seu primeiro ministério, ele começa a pregar sobre Cristo, né? Mostrar quem é Cristo para as pessoas do vilarejo, fora esse evangelismo porta a porta, esse catecismo, né? É interessante o catecismo porque a ideia é que o puritano, ele não escrevia para além da igreja. Ele escrevia para a igreja, né? Ele escrevia tendo em conta a dificuldade da igreja local, a necessidade daquele povo. Então era uma teologia forjada de dentro da igreja para a igreja. Não é uma teologia de gabinete onde o cara senta lá e fala qualquer coisa, escreve um livro sobre evangelismo, o cara nunca evangelizou. Ele não tem coragem de sair para evangelizar. Então, era diferente. Naquela época, os puritanos eles escreviam para suprir a necessidade do povo. Eles escreviam para a igreja, para o povo, eles pregavam para o povo. Então, isso é interessante, já marca ali o início do ministério do John Owen, tá? Nessa época aí, ele também escreve um livro onde ele se declara crer que o governo da igreja correto era o governo presbiteriano. Em 1644, ele meio que coloca ali o presbiterianismo como a sua linha de governo eclesiástico. Ele fica pé atrás com o sistema congregacional, a ideia de que a igreja tem a sua autoridade para poder estabelecer algumas coisas e tal. Então ele meio que se inclina mais ao presbiterianismo e ele confessa isso em 1644. Irmão Renato, pode falar? Só uma pergunta. A igreja de John era toda branca, era? Só uma pergunta. A igreja dele era branca? Sim, toda branca. As pessoas? Não, a igreja mesmo, pintada as paredes brancas. Eu acredito que nessa época ainda não estava rolando isso não, tá? Teve algumas... Tava tendo a Guerra Civil. Na Guerra Civil, os soldados tinham o costume de quebrar algumas igrejas, né? Igrejas que tinham pinturas e tal, eles tinham o costume de quebrar mesmo. Fazia igreja de quartel e por aí vai. Então, eu acho que não tinha ainda essa parte da reforma, não. De botar a Bíblia no centro do púlpito e tudo isso mais. Isso vai acontecer na Assembleia de Westminster depois, em 1649, é que começa a se remodelar de uma forma nacional a maneira como as igrejas, o que tem que ter dentro das igrejas, né? Então essa época aqui, a gente não tem tanta informação sobre como era a mobília da igreja do John Owen, não, ainda não, né? Provavelmente ele não estava preocupado com isso ainda, né? A preocupação principal era a parte de pregação da palavra, discipulado pessoal. A Assembleia de Westminster aqui estabelecer de uma forma mais definitiva essas questões, tá? Mas isso é uma boa pergunta, eu não estava entendendo, não. O pessoal estava perguntando se a igreja dele era racista, né? Enfim, irmãos, falta 1 minuto, vamos encerrar aqui. Vamos dar um intervalo de 5 minutos para você beber água, tomar um café, fazer uma oferta, tá? E aí, depois a gente volta, amém? Então, nós estamos encerrando agora o ministério, voltando aqui, o ministério do John Owen em Fordham, que foi em 1643. Não perdoa a pronúncia, que eu não sei exatamente como é que se pronuncia tudo isso aqui, não. Enfim, então, nesse primeiro ministério dele, a gente viu o que aconteceu, né? Como é que ele foi parar lá. Aquele primeiro livro que ele escreveu chamou a atenção já da Câmara dos Comuns, para poder chamar ele, colocar ele lá, né? Ter o seu nome para colocar ele para substituir aquele cara que foi capelão do William Laud, não era qualquer um. E nessa época,
O plano de John Owen é incrível, né? A ideia, ele criou os 2 catecismos para a igreja, ele fazia teologia da igreja para a igreja, ele visitava de porta em porta, ele escreveu uma carta à vizinhança, onde ele dizia que realmente o objetivo dele era visitar porta a porta os velhos, os idosos, né, os jovens e as crianças. Então você vê aí aquela história de que puritano não evangeliza, né? Tem que estudar melhor a parte mais prática do movimento puritano. A ideia dele de catecismo é mais eficaz do que o nosso evangelismo. Tá? Essa galera aí que diz que os puritanos evangelizam, tenta catequizar o pessoal, né? Pra vocês verem como é que é. A ideia deles era diferente e era prática, né? Ele tinha esse costume. Ele escreveu, então, esse livreto onde ele se professou presbiteriano no seu modelo de governo e também escreveu ali aqui as pregações principais dele nesse primeiro pastorado, era sobre Cristo e seus ofícios. Então, o seu primeiro ministério foi marcado por isso. Evangelismo porta a porta, catecismo, teologia escrita da igreja para a igreja e ministério pastoral focando na pessoa de Cristo, né? Cara, já dá para ver aí o objetivo dele, né? O Efraim comentou aqui, fora outros catecismos, como catecismo de culto. Exatamente. A gente fala do breve catecismo e tudo mais, mas na época os pastores escreviam o catecismo de acordo com a necessidade das suas igrejas. Não era tudo padronizado, não. A maioria dos puritanos escreviam um catecismo de acordo com a sua necessidade particular da sua congregação, tá? John Owen, ele não fugiu esse costume, né? Eram as revistas da EBD da época, viu? Menos conteúdo e mais profundo, né? As respostas ali, curtas e extraordinárias, tá? O terceiro aspecto nesse primeiro ano aqui do John Owen 43 foi o seu casamento. Foi viajando para lá, ministrando naquele lugar, que ele conheceu a sua esposa. Na época ela tinha 25 anos, ele era 2 anos mais velho que ela, uns 27 anos. Então eles se casaram e, pelo pouquíssimo que a gente sabe, ela era capaz intelectualmente, né? Obviamente isso com certeza chama a atenção dele. E eles tinham uma família piedosa, né? Eles, na época que eles estavam lá, nasceu 3 crianças do John Owen. Infelizmente as 3 crianças morreram na infância. Não resistiram, uma morreu com 2 meses e por aí vai. Então a gente tem que entender a figura do John Owen dentro desse aspecto onde a maior parte da sua vida no casamento, de 11 filhos, morreram 10. Você vê aí, se fosse um filho por ano, seria mais de 10 anos de luto, que ele tinha que lidar ali no casamento, né? Na sua família. Então é incrível. Eu concordo com o John Piper, quando o John Piper ele fala o seguinte: a gente não conhece muito John Owen como pessoa, esse aspecto de pai, pastor e amigo, mas nós conhecemos muito do aspecto de John Owen como cristão. Nos seus livros, ele sempre fala do seu amor a Cristo, do seu desejo de comunhão com Deus, de Cristo como aquele que vai nos consolar. Então você percebe que essa visão dele robusta sobre Deus é o que sustentou ele nessa época, né? Para poder pastorear sua própria casa, para lidar com o sofrimento, com as dificuldades. Ele precisou disso e quando ele comenta a sua vida pessoal nos livros, é mais nesses aspectos de Cristo experiencialmente, né? Ele experimentava aquilo que ele pregava. Então é interessante pensar dessa forma como John Piper coloca, tá? Nós não temos tantos eventos detalhados, mas nós sabemos que o seu coração, sua devoção a Deus era o que sustentava a sua vida cristã. Quarto lugar e último lugar, o que acontece? Chegou no ano de 45, 46, por aí, descobriu que o ministro que foi raptado, que foi sequestrado, rodou uma conversa de que ele foi achado morto, que ele tinha sido morto. Isso era um problema, por quê? Porque se realmente ele foi morto, o rapaz que foi sequestrado, então o patrono, que era o rapaz que bancava, era o cara que bancava o ministro no vilarejo, ele tinha o direito de colocar outro ministro. Então o Estado não podia mais colocar um cura lá, um pastor para poder estar, enquanto não descobrisse ali o que aconteceu com o outro. Quando descobriram que o outro estava morto, então o John Owen já sabia que ele ia ser tirado, que o patrono ia reaver seus direitos de poder tirar e colocar no vilarejo que ele quisesse. E foi o que aconteceu. Quando confirmou a morte do outro ministro, de imediato os patronos tiraram o John Owen de lá e ele colocou outra pessoa para pregar no lugar, né? Colocou outro ministro para poder ficar no lugar. Aí rola a conversa,
sobre a capacidade do John Owen, o pastorado, o livro que ele escreveu, em outro lugar, né, o nome aqui mais difícil de pronunciar, é em Coggeshall. Era uma igreja que já era pastoreada pelo Obadiah Sedgwick, que era outro puritano. Esse cara extraordinário, Obadiah Sedgwick, pregava para 2.000 pessoas. E ele era muito conhecido. E ele saiu daquele lugar para poder ir para uma igreja maior, onde ele recebeu um convite, né? E aí ficou vago o seu lugar, e então chamaram John Owen. E a Câmara dos Comuns, obviamente o pessoal que estava envolvido, né? Comitê de sequestro, inclusive, de imediato concordaram com que o John Owen fosse para lá. E então tem a segunda parte aqui do seu pastoreio, né? A segundo lugar a segunda congregação que o John Owen vai pegar para poder pastorear. Lá ele substituiu o Obadiah e aí entra aquela história que semanalmente 1.000 pessoas se reuniam para poder ouvir suas pregações naquele lugar. Pelo que nós sabemos também, foi nesse lugar que ele escreveu grandes livros de grande importância, né? O primeiro dele, que foi em 1647, ele escreveu A Morte da Morte na Morte de Cristo. Foi nessa igreja, nessa congregação específica, que ele teve tempo, escreveu e juntou ali um volume para poder defender e expor a doutrina bíblica da expiação eficaz. Era basicamente o que John Owen queria expor. Era o seguinte: a morte de Cristo pelos eleitos, pela sua igreja, ela é eficaz, tá? Então, Cristo morreu por um pecador, aquele pecador vai ser salvo, porque a morte de Cristo, ela vale aquele preço, ela vai conseguir aquilo pela qual ela se colocou, se propôs biblicamente, né, o que a Bíblia ensina a fazer. Então, Cristo morre pelos pecadores para salvar pecadores. Então, a sua morte é eficaz. Se ele morreu por fulano, fulano vai ser salvo. Então, ele expõe, defende, derruba, refuta, quebra argumentos, e esse se torna um dos clássicos. Acho que foi o John Piper que disse que esse é o livro final sobre a expiação eficaz. Esse é o livro definitivo. Você quer estudar sobre expiação eficaz, vá para esse livro. Foi o livro que o John Piper leu para decidir também, né, essas questões. Então é nessa época que ele lança esse livro. Mais uma vez, ele é visto politicamente como um grande teólogo, um grande erudito. E ele escreve com zelo pela causa da igreja. Isso que é incrível, né? Ele não escreve a doutrina pela doutrina. Ele não é ortodoxo por ortodoxia. Ele escreve com o zelo de defender a verdade para a glória de Deus. A ponto de que é no prefácio desse livro que ele fala o seguinte: olha, se você é um leitor que gosta de polêmica, que gosta simplesmente de conhecer os assuntos e está por dentro das novidades, então, beleza, fecha o livro e vai-se embora. Já conseguiu o que queria. Ele disse que se você quer ler por ler, para ser polêmico, para poder estar por dentro das novidades, vá-se embora. Esse livro não é sobre isso. Esse livro é para defender uma verdade bíblica para a glória de Deus. Então, se você quer conhecer a Bíblia, leia. Se você não quer só alimentar a sua ortodoxia doutrinária intelectualmente, mais nada, vá-se embora. Nenhuma editora ia permitir que o John Owen publicasse esse livro, né, dessa forma. Porque ele basicamente está dizendo para o pessoal não ler o livro. Mas foi isso que ele fez. E foi reconhecido o seu zelo, tanto quanto a sua erudição. Isso é extraordinário. Nessa época também é que ele começa a sair do presbiterianismo para o congregacionalismo, né? É interessante porque é o seguinte, ele disse que ele era mais inclinado ao presbiterianismo. Lembra que eu falei que ele escreveu aquele tratado, aquele livreto? O que o Efraim comentou. É comum hoje em dia defender a doutrina pela doutrina. Esse é um problema sério, né? Você defender a doutrina pela doutrina, isso é absurdo. É o cara que ensina sobre evangelismo e não evangeliza, sobre discipulado e não discipula, sobre comunhão e não tem comunhão, sobre zelo e santidade, ele não tem santidade nem zelo, escreve sobre oração e não ora. Isso aí é uma hipocrisia, tá? Infelizmente. Mas o John Owen não era dessa forma e ele se destacou nessa época. Efraim, quer falar? Pode ficar à vontade. E o interessante dentro dessa questão da transição dele do presbiterianismo para o congregacionalismo é que toda a nossa teologia trinitária e eclesiológica, e isso eu estou falando de nós batistas confessionais, a confissão de 1689, ela é puramente vinda da pena de John Owen. Toda a nossa defesa de congregacionalismo e até mesmo da pluralidade de presbíteros locais em uma igreja local e do trinitarianismo é vinda da parte da confissão em que o John Owen corrigiu e melhorou da confissão de Westminster.
Porque muitas vezes as pessoas olham para a nossa confissão e dizem, copiado e colado da CFW. Só que não. A gente se orgulha pelo outro lado. A gente é uma cópia melhorada da confissão de Savoy, que era a confissão dos congregacionais, entendeu? É muito legal que ele, nessa transição, ele colaborou bastante para a nossa teologia trinitária e de igreja, né? Porque nós batistas, essencialmente, nós somos também congregacionais. Show! E é exatamente essa é a visão correta, né? Ao nosso ver, de como a Bíblia apresenta. E é interessante que o método do John Owen foi o seguinte: ele não é um cara que se move por qualquer coisa. Então, ele mesmo comenta o que aconteceu para ele fazer essa mudança pública, né? Publicamente. Lembrando, isso aqui foi na época, como a Efraim falou, da Assembleia de Westminster. Estava tendo uma discussão acalorada lá sobre qual era o governo eclesiástico para a igreja da Inglaterra. A maioria era presbiteriana. O pessoal que veio da Escócia foi só para jogar a pá de cal, né? Que eles também eram todos presbiterianos. Tinha poucos congregacionais, uns 5, 6 congregacionais lá. E então foi nessa época turbulenta sobre qual é o melhor modelo bíblico para poder administrar eclesiasticamente a igreja. Ele comenta o seguinte, ele falando dessa época, ele diz: eu me propus a investigar as controvérsias então calorosamente agitadas nessa nação. Do caminho congregacional, eu não conhecia nenhuma pessoa, ministro, nem que eu saiba, vi mais do que um em minha vida. Olha aí, nessa época ele não sabia nem se ele já tinha visto uma pessoa que defendia o congregacionalismo. Depois ele fica assim, né, com o Thomas Goodwin, né, nessa época. Mas na época, quando ele estava estudando, ele não conhecia pessoalmente. A grande parte dos ministros, dos livros que ele lia, era de convicção presbiteriana. Aí ele diz o seguinte, ele fala: depois de uma visão geral, como era a minha maneira em outras controvérsias, eu escolhi uma para levar sob consideração e exame peculiar, que parecia ser a mais metódica, a mais fortemente contrária ao modelo presbiteriano que eu pensava. Este livro era o livro do senhor Cotton, né, que era o John Cotton ali da Nova Inglaterra, ele já estava por lá, que era o modelo congregacional. E então ele lê esse livro e aí ele percebe que os argumentos dele vai por água abaixo e é estabelecido perfeitamente pelo John Cotton, o modelo congregacional. É interessante que ele diz que o método dele era o seguinte: eu creio firmemente nessa verdade, então o que eu vou fazer? Eu vou ler o melhor livro contra essa verdade. E foi o que aconteceu. Ele foi ler o livro do John Cotton, que ele julgava ser o melhor nesse aspecto, mais metódico, mais organizado, e ele foi convencido. E aí, publicamente, ele se mostrou congregacional. Então, nessa igreja que ele está agora, sempre esqueço o nome do lugar, Coggeshall, alguma coisa assim, ele começa a planejar uma igreja congregacional, já nesse novo ministério dele. Ele também escreve aqui, nesse ministério, um livrinho famoso, foi publicado aqui no Brasil, pouca gente sabe sobre ele, mas é sobre a comunhão cristã. É como a igreja tem que se relacionar, os membros têm que se relacionar em comunhão. Ele foi publicado recentemente, esqueci o nome da editora, para você ver como é tão desconhecido esse livro. Depois eu vou pesquisar e jogar no grupo, tá? Que é sobre comunhão. Como? É dos congregacionais aqui do Nordeste, né? Acho que sim. É um livro, é bonitinho, a capa dele acho que é até vermelha. Muito bonito. Eu vou achar e vou mandar para vocês, tá? Ele escreve também esse livro sobre comunhão cristã na igreja, na congregação, que é um livro que vale a pena ser lido não só por congregacionais, mas pela igreja de Cristo como um todo. Outra coisa que aconteceu nessa época também é que pela primeira vez o John Owen foi chamado para poder pregar diante do parlamento no dia de jejum mensal. O que era esse dia de jejum? Desde 1643, na última quarta-feira do mês, eles colocavam um pregador, eles estabeleciam um dia de jejum nacional, e então um pregador, um ministro, era escolhido para pregar diante do parlamento, e toda a nação da Inglaterra tinha que ter cultos e um dia de jejum para ouvir pregações e tal, todo mundo junto, né? Era uma das formas deles se juntarem religiosamente e se oporem ao rei. Ao mesmo tempo, era uma forma deles buscarem em Deus a providência para poder guiar a igreja na Inglaterra. Então, o John Owen foi chamado para pregar a primeira vez, 1646, e o sermão dele é em Atos capítulo 16, versículo 9. Atos capítulo 16, 9 é aquela passagem da Macedônia, né? Onde Paulo tem uma visão e o cara fala:
vem, ajuda-nos, né? Paulo tem uma visão de que o Macedônio estava pedindo para poder Paulo ir ajudar ele lá. E é interessante, a doutrina que o John estabelece diante do parlamento é o seguinte, que as pessoas que não têm o evangelho são os mais miseráveis da nação. Então, mesmo Macedônia sendo rica, a cidade de Filipos, por exemplo, ser uma cidade considerada romana, de cidadania romana, né? Onde eles falavam lá como se fosse em Roma e tudo isso, uma nação que não tem o evangelho é uma nação pobre. É uma nação que precisa de socorro, que precisa de ajuda. E ele diz que o parlamento, o Estado, é obrigado, dentro da guerra civil, a olhar os lugares mais miseráveis da nação para enviar pregadores do evangelho. Então, esse sermão é uma exortação ao parlamento para eles frearem a forma como eles estão governando a nação e pensarem nos problemas que a guerra civil estava trazendo e que a principal necessidade do povo é o evangelho. O principal problema do povo era a pregação, né? Era a palavra. Então isso é colocado diante do parlamento, isso chama a atenção ainda mais do John Owen no cenário político, cenário nacional, tá? Vamos então correndo para o final. Vamos chegar na parte que todo mundo quer chegar, né? É o seguinte, quando John Owen está ali, acontece que durante 3 meses ele vê a guerra civil de perto. Um exército da monarquia, um exército do rei, né, que é contra os puritanos, ele se estabelece na cidade vizinha, e então o exército do parlamento puritano sabe da notícia. E eles atravessam a cidade, atravessam o lugar, para cercar o lugar onde estão os monarquistas, para poder invadir a cidade e acabar com o exército do rei. Como a cidade era vizinha da cidade do John Owen, quem eles chamam para poder ser capelão do exército? O John Owen. Então, o John Owen é chamado para poder estar pregando para os exércitos puritanos, né? Então, o exército dos puritanos, eles matavam mesmo, prendiam mesmo, era uma guerra civil, e eles iam cantando salmos e ouvindo o evangelho, tinha cultos, preparava os soldados para ir, e por aí vai. Então, o John Owen, nessa época, ele foi chamado ali próximo, né, para poder ser capelão durante um tempo do exército. Isso faz com que ele se coloque diante de algumas autoridades política muito conhecida, né? Como o Fairfax, que é o general Fairfax, ele é muito conhecido ali, quase que o braço direito do Oliver Cromwell, que na época era o principal líder do exército parlamentar contra os exércitos do rei. Então ele serve o exército, prega diante do exército, amém, acabou a história, beleza. 1649, finalmente o rei, sendo já preso, né, está diante do parlamento uma decisão muito séria. É o seguinte: o rei da Inglaterra levantou um exército contra a própria Inglaterra, contra o próprio parlamento. Isso se constitui, segundo eles, traição contra a nação. E a forma de se pagar a traição contra a nação é executando. Só que é o seguinte, quem cometeu o crime foi um rei, né? Foi alguém da monarquia. Então, eles estavam com uma decisão muito séria para poder executar o rei. E o rei, a gente sabe, Charles I, ele é executado realmente em janeiro, dia 30 de janeiro, se eu não me engano, de 1649. Agora, tem um episódio interessante. A última quarta-feira do mês de dezembro, um mês antes do rei morrer, é o dia de jejum mensal nacional, né? Então, de manhã, eles chamam um pregador puritano chamado Thomas Brooks. Você conhece Thomas Brooks? Já ouviu falar? Pois é. Thomas Brooks, ele prega diante do parlamento, em dezembro, né, no último dia, e pela manhã ele prega um sermão contra, obviamente, a intolerância, o juízo de Deus sobre a nação. E ele dá indícios politicamente corretos, né, politicamente falando, que o rei deve pagar com a sua própria vida. Então ele era a favor, obviamente, Thomas Brooks era a favor do juízo de Deus contra o rei, condenando o rei ali da Inglaterra. E, obviamente, a Casa dos Comuns, o parlamento, todo mundo aplaudiu, concordou. Quem pregou de tarde, no dia, é um dia inteiro, viu, gente, de culto, de jejum. Quem pregou de tarde foi outro puritano, chamado, sabe o quê? Thomas Watson. Thomas Watson aqui ia pregar de tarde. Sabe que tem um porém? Thomas Watson não era a favor de executar o rei. Thomas Watson não era a favor de matar, destruir ali a monarquia, né, trazer juízo. Então ele prega um sermão sobre hipocrisia. E o sermão de Thomas Watson sobre hipocrisia é sobre as pessoas usarem a religião para defenderem a sua politicagem. Mas é um murro no estômago do parlamento.
Tom Zayat era muito doido, né? Então ele usa a oportunidade dele diante do parlamento para dizer que, biblicamente falando, é hipocrisia usar o nome de Deus, usar a religião para poder defender a sua visão política, né? Que na época, o que estava rolando ali era a morte do rei, a execução do rei Charles I. Isso é um problema para o parlamento. De manhã um cara prega uma coisa, de tarde prega outra. Então em janeiro tem que escolher a dedo quem é que vai pregar. Aí é que está o problema. Quando chega janeiro, é assinado o decreto para matar o rei, para o rei ser executado. No dia seguinte tem que ter um pregador. Quem eles vão chamar? Aí é onde entra o nome do John Owen. O cara que publicou contra os arminianos, que serviu 2 pastorados, que ajudou como capelão na época em que o Fairfax estava invadindo uma cidade. Ele que tinha erudição, capacidade e, obviamente, era contra a monarquia e a favor do parlamento. Então o John Owen, não somente pela política, mas pela doutrina, ele é chamado para pregar no dia seguinte após a morte do rei Charles I, tá? Ele se torna então essa figura nacional ainda mais conhecida dentro ali da Inglaterra. Logo em seguida, 3 meses depois, ele vai parabenizar o Fairfax por uma batalha que foi vencida e ele conhece Oliver Cromwell pessoalmente. Cromwell é um personagem odiado por muita gente e amado por muita gente, mas ele era um puritano, né? Não tem pra onde correr. E o Oliver Cromwell olha pro John Owen e diz: você é o cara que eu tava procurando. Em outras palavras, né? Você é a pessoa que eu tava procurando. E o John Owen diz: com certeza eu vou ser mais servido por ti do que você ser servido por mim, tá? E assim a gente encerra hoje o ciclo. Próxima semana nós vamos terminar a parte biográfica. O que acontece depois que o John Owen se encontra com Oliver Cromwell? Até aqui nós temos visto como é que Deus ali planeja a providência dele, o palco, para poder colocar um homem desde os 10 anos de idade, entrando para a escola preparatória, 12 anos, entrando em Oxford, como ele prepara essa pessoa, dando capacidade, dando estudo e tudo mais, forjando numa família puritana, forjando em piedade, com decisões, convicções pesadas realmente a ponto de abandonar os estudos e por aí vai para poder ser um inconformista, para ter sua consciência cativa a palavra, como ele se torna um ministro, um pregador, evangelista, porta em porta, para se tornar esse homem que fazer muito mais ainda a favor da causa de Deus na Inglaterra. Nós cremos pela Bíblia que é o Senhor quem dota alguns homens e o faz servir além da sua geração, a outras gerações da igreja. E é dessa forma que a gente vê o John Owen. Esses homens, estudar esses homens é um tônico para a piedade, é um exemplo do que Deus faz na nossa vida e de que esses são os passos que alguém maduro, que deseja viver para a glória de Deus, deve seguir na medida do possível. Amém? Próxima semana, então, nós vamos voltar para outra metade da vida de John Owen, após ele conhecer o Oliver Cromwell. Amém? Algum irmão quer comentar alguma coisa para a gente partir para o final?